Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Hoje nós iremos continuar nosso estudo do PHTLS e hoje vamos continuar a parte de patologia, fisiopatologia e a anatomia do choque. Por ser muito grande, a gente vai falar só do coração hoje. Vasos sanguíneos a gente vai falar na próxima aula. Então vamos começar logo o coração. Então o que é que a gente pode entender como coração? O coração é como se que ele fosse uma bomba. Já viu aquela bomba d'água? Principalmente para quem mora em sítio, que você usa ela para bombear a água, ou então uma caixa d'água, mas o melhor mesmo é a questão do sítio. Fica mais fácil você entender a bomba d'água, o funcionamento de uma bomba d'água em um sítio para chegar água na tua torneira. O efeito do coração é quase igual a esse processo. Ele tem as suas particularidades, mas você precisa entender que a mecânica da bomba é parecida. O coração ele tem 4 câmaras, são 4 espacinhos que ele tem dividido por válvulas. Tem lá as válvulas que fazem um trabalho dentro dessas 4 câmaras. Então esse é o primeiro ponto. Temos 4 câmaras, o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. São 4, o nosso coração é dividido em 4 partes, sendo que o que é mais falado é o átrio direito e o átrio esquerdo, que são duas partes do coração, mas só que essas duas partes do coração se dividem mais essas seções de ventrículo, ok? Beleza, tá aí a foto para vocês verem das partes do coração. E dentro dessas partes existe também as válvulas. Então, beleza, aqui a gente já conseguiu ver como o coração é. Agora a gente vai entender como o coração funciona. Vamos lá. Como é que o coração ele funciona? Primeira coisa, existe 2 veias que trabalham nessa troca de oxigênio, que é a veia cava superior e a veia cava inferior, que é o que eu botei aqui. VCS, VCI. Veia cava superior e a veia cava inferior. E o que elas fazem? Elas fazem o átrio direito receber o sangue venoso, que é o sangue que não tem oxigênio. Então a primeira coisa, essas veias elas vão fazer o átrio direito receber o sangue venoso e o ventrículo direito vai fazer o bombeamento para que esse sangue seja oxigenado. Ele vai levar vai bombar para esse sangue ser empurrado para ele pegar oxigênio. Aí então, quando ele for lá e para a parte dos alvéolos lá, que a gente falou na aula anterior, lá tá cheio, tem que estar com ar lá dentro para acontecer as coisas. Aí o sangue vai para lá, de lá ele vai entrar através das veias pulmonares dentro do átrio esquerdo e daí já é o sangue arterial. Então aqui existe o sangue venoso que vai passar lá para o pulmão. E aí, de lá do pulmão, ele vai sair como arterial, que é o sangue oxigenado, que ele é vivo e vermelho bem forte, que é por causa do oxigênio. Beleza. Aí acontece que quando ele chega no átrio esquerdo, vai passar por ventrículo esquerdo para ele bombear até a aorta e através da aorta ser distribuído pelo resto do corpo. Então esse é o processo que o nosso coração ele faz. Vai encher de sangue, aí depois vai passar para os pulmões, aí depois de passar pelos pulmões, não, pelo pulmão. Aí depois do pulmão vai chegar lá na parte esquerda, aí vai bombear até a aorta e da aorta vai direto para o corpo, o sangue. Aí depois que acabar o oxigênio, vai fazer o sangue venoso, e do sangue venoso vai voltar tudo de novo, é um ciclo. O sincronismo de bombeamento das 2 bombas atrioventriculares cardíacas, que é o átrio, que a gente falou, átrio ventricular, ele está falando das 4 câmaras. Constitui o chamado ciclo cardíaco, ao qual se inicia com a diástole. E o que é a diástole? É o período em que há relaxamento e o enchimento do ventricular. E termina com a sístole, que é o período de contração muscular e esvaziamento dos ventrículos. Então são 2 momentos. Um momento em que está enchendo de sangue e um momento de contração que vai esvaziar o sangue que está dentro dos ventrículos. Mas aqui existe uma informação muito importante no meio disso aqui. Quanto de sangue que é necessário para que esse ventrículo
ele não faça o coração trabalhar demais. Isso aqui é um ponto importante que a gente vai ver mais para frente, tá ok? Então vamos lá, vamos saber mais sobre a pressão e o pulso agora. Agora que a gente sabe que existem 2 ciclos, vamos entender o que é a pressão do pulso, que a gente manda o cara ver se o cara tem pulso. O pico da pressão aumentada é a pressão sistólica e representa a força de onda produzida pela contração ventricular. Então, o que é a sístole? A sístole é contração muscular dos ventrículos esvaziando sangue, e isso é chamado de pulso. Então, quando for medir a pressão do pulso, é exatamente na sístole. A pressão de repouso nos vasos entre a veia e o sangue das contrações ventriculares é a pressão arterial diastólica. Aqui a gente já está falando sobre 2 processos. Então existe o pulso e existe a continuação do pulso para encher o sangue. Então existem 2 momentos. Um onde a pressão é aplicada, que é na sístole, e o outro é a força que ainda continua, ou seja, existe uma força que é aplicada e essa força ela continua mesmo quando o movimento, ou seja, a pressão, ela já se esvaiu. Mesmo assim, o sangue ele ainda continua se movendo na questão da diástole para poder encher o sangue de novo. Tá ok aqui? Beleza, então um tem um processo de que ele faz o impulso e o outro está se relaxando, mas mesmo assim o sangue continua a fluir porque a pressão ela ainda continua. Então o que a gente pode perceber com isso? A gente pode perceber que existem 2 momentos, um de aplicação de pressão e o outro é da continuação dessa pressão para que ela esteja pronta para o próximo ciclo. Então a pressão aplicada ela serve para 2 coisas, uma para encher a câmara de novo de sangue e o outro para impulsionar o sangue. Então isso daqui espero que tenha ficado claro. Então a gente vê aqui, a pressão de pulso é a pressão arterial à medida que é empurrada para a circulação. É a pressão que você sente contra o dedo do profissional de cuidados pré-hospitalares quando o pulso do paciente é verificado. Então o que você verifica é o pulso. Quando você verifica o pulso, você está verificando a pressão arterial do sangue, que é como se fosse as batidas do coração. Então se você pegar agora, por exemplo, a sua carotídea, você vai poder sentir como se fossem pequenos batimentos. Você consegue ver mais depois que você faz exercício físico, porque o coração pulsa mais. Mas a grande questão aqui é que o coração ele precisa trabalhar com essa dinâmica e esse sincronismo de bombeamento. Quando precisa de mais sangue, ele precisa regular isso. Aí como você quer, por exemplo, você quer medir a pressão arterial, tipo, no completo, a média de pressão arterial. Para ser um cálculo mais exato, você vai ter que fazer o PAN, que é esse daqui. Ele possui essa fórmula aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês aqui. Essa é a fórmula de cálculo do PAN. E o resultado tem que sair entre 70 a 100. Se sair menos do que isso ou mais do que isso, nós temos um problema de queda de pressão arterial. Como eu vou citar aqui o exemplo de 12 por 8, que é 120 por 80. Aí você vai adicionar a fórmula aqui, ó. É bom você se lembrar dessa fórmula. Aí vai dar 93,3, está dentro do padrão. Então tá ok. Então vamos falar agora sobre o último assunto de hoje, que é o volume sistólico, que é o tanto que precisa ter de sangue, como eu falei lá no comecinho de como funciona, que é o volume de sangue necessário para se ter um bombeamento eficaz. Nós temos a lei de Starling sobre esse conceito de volume sistólico. Então, vamos resumir o movimento patológico, que pode ser patológico, segundo a lei de Starling, do volume sistólico, que é o volume de sangue necessário para a contração ela ser eficiente. Primeiro, nós temos que avaliar a pré-carga, que é o quanto sangue foi enchido, porque dependendo de quanto de sangue for enchido dentro da câmara de preparação, a fibra muscular do miocárdio vai ter que trabalhar mais, porque a contração ela é proporcional ao esticamento das fibras musculares dentro do nosso miocárdio. Miocárdio, ele é um dos músculos mais robustos que tem dentro do coração. Então ele manda para lascar mesmo o miocárdio, porque ele precisa trabalhar sob pressão. Beleza. Aí a hipovolemia vai causar baixa contração, porque como eu disse aqui, ele vai fazer
proporcional ao esticamento, à contração. Se a contração, por exemplo, se tiver pouco sangue, a contração dele vai ser mais baixa. Aí o que acontece na próxima contração que ele for fazer? Significa que o corpo não vai ter o suficiente, aí ele vai ter que fazer mais pressão ainda para compensar. Que é o que ele bota aqui: a vasoconstrição arterial periférica aumenta, a resistência ao fluxo sanguíneo cresce e o coração precisa gerar maior força para bombear sangue para o sistema arterial. Em contraste, a vasodilatação periférica extensa diminui após carga. Então isso aqui é o nosso coração dando uma resposta a uma patologia, que é a questão de que os vasos, vamos lá, vamos entender o que é que está escrito aqui. O vaso, ele vai ter que impedir o sangue de ir, porque ele precisa encher mais sangue para dar uma batida full. Então, com certeza vai ter mais resistência. E quanto mais resistência, mais o coração vai precisar de força para bombear para tentar tirar essa resistência. Aí acontece que também o vaso, que aqui é o vasodilatação periférica, que é ele se estender um pouquinho por causa do sangue, ele vai diminuir, porque ele vai tentar diminuir a extensão dele para segurar mais sangue, para na próxima batida fazer uma batida full para o corpo. E vai ficar nisso até o momento em que a parte mais fraca vai ceder, que no caso é a parte direita, como está aqui descrito. A circulação sistêmica contém mais capilares e vasos sanguíneos mais longos do que a circulação pulmonar. Portanto, o sistema cardíaco esquerdo opera com maior pressão e carrega uma carga maior do que o sistema cardíaco direito. Ou seja, o sistema cardíaco direito vai se lascar todinho. Anatomicamente, o músculo do ventrículo esquerdo é muito mais espesso e forte do que o ventrículo direito. Ou seja, a parte direita do nosso coração não vai suportar a carga, não vai suportar isso, porque a parte mais robusta é a parte que vai fazer o bombeamento das artérias e da aorta, porque ali precisa de muita pressão. O nosso lado direito não foi feito para isso. Então esses são os pontos interessantes que a gente vai falar hoje, e na próxima aula a gente vai continuar falando sobre os vasos. Então vamos começar falando sobre os vasos sanguíneos na próxima. Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!